Hoje eu quero fazer esse vídeo dedicado aos militares brasileiros. Eu tenho 71 anos de idade, tive a honra de conhecer grandes militares, um deles, dos maiores, dos melhores, dos mais brasileiros, eu encontrei o General Serpa, Antônio Carlos de Andrada Serpa. Ele chegou a ser até candidato a presidente democraticamente, e eu convivi com ele na época da Constituinte, na década de 80, por várias ocasiões, e tivemos excelentes contatos. Eu sempre fui empresário, pequeno empresário, mas nunca fui empregado. Mas também, por outro lado, na minha juventude, cheguei a ter aquela ideia de pensamentos liberais e tal, mas no meu coração batia alguma coisa que se chama humanismo. Humanismo é você ser humano, é você se preocupar com o humano, é você se preocupar com a vida. E o General Serpa, em especial, depois eu tenho um sonho de poder fazer uma série de vídeos dos grandes generais, dos grandes militares, inclusive, nem todos generais, mas de grandes militares, que nós tivemos na história. Ocorre que hoje, militares de hoje, para os quais eu dirijo esse vídeo, não como raiva, mas como talvez uma decepção que eu tenho na vida, óbvio, não sei quantos anos terei de vida, porque já estou com 71 anos, e talvez não tenha tanto tempo para ver essa coisa mudar. Já naquela época, eu via a cooptação que os Estados Unidos faziam com os militares brasileiros em convidá-los como acordos comuns, aquela coisa toda, que é tudo floreado como uma grande coisa, para estudarem, fazerem cursos, etc., em West Point, que era o suprassumo das escolas militares do mundo, né? Quer dizer, lá eles iam se formar, melhorar, aperfeiçoar. E, obviamente, a lavagem cerebral que faziam nesses militares, normalmente, não os generais, porque os generais eles já são no final de carreira na época, mas capitães, tenentes, tinha de tudo que era convidado, bastava ter um bom desempenho aqui para ser indicado para esses cursos. E voltavam todos maravilhados, né? Óbvio, não tem nada a ver, quem está na profissão vai gostar muito disso. Então, eu percebia que mesmo aqueles que vinham maravilhados e, digamos, sem nenhuma má intenção, acreditando que os Estados Unidos era o grande país do mundo, né? Somente lá que tinha liberdade, somente lá que se fazia o bem para a humanidade, mas na verdade a gente via que as grandes guerras todas foram, de certa maneira, promovidas por eles, né? E eles sempre fazendo uma guerrinha aqui, uma guerrinha ali, porque quem comanda é o Deep State, e que o Deep State dele fazem parte os donos das grandes corporações de produtos bélicos, né, e financeiras. Hoje é o financeiro que é o grande satanás do mundo, é o sistema financeiro, e eu tenho me batido muito aqui nesse vídeo. Então, eu queria dizer aos militares de hoje, a gente sempre criticou, né, o aparelhamento do Estado por partidos políticos. Mas o partido político a gente até entende sob um ponto de vista de que ele tem os cargos de confiança que preenche com os seus. Então, há uma certa razoabilidade em admitir que num dado governo, aqueles que são partidários dos partidos que contribuíram para aquele governo se eleger, que tenham cargos de confiança, obviamente, para poder fazer os seus programas de governo, etc. O que vemos hoje é um aparelhamento que nos dá uma tristeza muito grande, porque são milhares de militares
que estão na boquinha, denegrindo. Aliás, essa palavra até não deve usar, porque denegrir é uma palavra também que a gente não deve usar, mas manchando a honra dos militares. É uma vergonha. Tantos militares fazendo parte de um governo cheio de corrupção, é milícia para todo lado, é parentesco com miliciano, é tudo envolvido, é milícia. Agora, o absurdo que aconteceu do presidente querer impedir o rastreamento das armas, das munições. E qual é o único beneficiário dessa atitude desse presidente? São os milicianos, são os traficantes de armas. Como podemos admitir isso? Não há condição. É uma decepção muito grande e estão calados esses milhares de militares que estão aboletados, aparelhados dentro do Estado, com seus empregos. Hoje parece que o Palácio do Planalto é um quartel-general, só tem militar. E tem o dedo dos Estados Unidos nisso, sabe por quê? Porque a política é neoliberal. Esse vice-presidente que está aí, que já está se preparando para assumir, porque está se vendo que essa coisa está ficando insustentável, vai continuar o mesmo neoliberalismo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo militar que seja neoliberal deveria perder as suas patentes, deveria ser expulso das Forças Armadas. Por que eu digo isso? Porque o cerne do neoliberalismo, a campanha para preservar o lucro dos bancos, é altamente antinacional. E os militares, está na Constituição, têm o dever de defender o país. Não é só sobre a guerra, é o que vem de fora. Mas o que vemos é que as Forças Armadas estão sendo destruídas e jogadas contra o povo brasileiro. Vê-se o que aqueles soldados, despreparados, logicamente, fizeram um tempo atrás, fuzilando com 80 tiros um carro que tinha um músico, dizendo que confundiu. Um tiro, 2 tiros, tudo bem, mas 80 tiros é vingança, é vontade de matar, sei lá o quê, não tem explicação. Então, as Forças Armadas no Brasil estão sendo usadas para auxiliar a colonização do Brasil, a entrega do nosso patrimônio, a destruição das nossas tecnologias. E vejam bem, deixaram prender o almirante Othon sem nenhuma prova concreta, porque ele estava à frente do nosso projeto do submarino atômico, ou seja, ele tinha tecnologia criada por ele, pelo seu grupo de cientistas, a centrífuga atômica para colocar em submarinos. Então, meus amigos, eu estou vendo muito triste isso. Deixaram vender a Embraer, que é uma joia da coroa, que o ITA ajudou, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ajudou a construir uma das maiores, melhores empresas de aviação do mundo. E agora a Boeing, que comeu isso aí, está devolvendo. Não sei se vai devolver de que jeito. E nessa pandemia que está aí, uma hora ruim para isso, porque o mercado de aeronáutica vai ter que ser todo ele estatizado, porque é isso que é o negócio. Na hora que a coisa pega, em que tem os prejuízos, temos que socializar os prejuízos e privatizar só os lucros. Então, todo militar neoliberal, isso eu estou dando um recado direto para o senhor Mourão, que está na presidência, na vice-presidência, provavelmente vai continuar essa brincadeira. O senhor olhe bem o seu compromisso, seu Mourão. Olhe bem, olhe direitinho o que diz na Constituição e o que o senhor assinou lá como juramento militar. O senhor ser o neoliberal que é, o senhor devia perder as suas patentes, o senhor devia ter penas maiores, porque o senhor está traindo o país. Isso é traição.
neoliberal que é militar é traidor da pátria. Por quê? Porque a teoria neoliberal é contra os interesses da nação. É a venda, é a doação do patrimônio brasileiro, é a permissão dos bancos nacionais e internacionais sugarem o governo. Essa é a maior corrupção que existe. E não me venham dizer que são honestos, que chorar aí a demissão de um ministro que só se envolvia em corrupção, porque o Banestado, até hoje, ele não deu o parecer por que ele não prendeu ninguém na época do Banestado. O governador Requião sabe da história. Ele estava lá e não prendeu ninguém, e era corrupção das piores. Inclusive, o doleiro Mor teve 121 anos de prisão e ele abaixou para 1 ano. Gente, é um absurdo. Estou realmente triste, é como eu digo, pela minha idade, não tenho muito mais tempo para ver grandes mudanças. Essas mudanças geralmente são difíceis, mas é uma decepção que eu tenho, uma tristeza. Eu admirava os militares, admirava mesmo. Eu tinha amigos militares, admirava quando eu li o livro sobre minerais do Gama e Silva, admirava quando eu leio o Petróleo é Nosso, a história do Horta Barbosa, que criou a Petrobras, e agora esses militares que estão aí estão destruindo a Petrobras. Isso é um absurdo. Deixar entrar um camarada que foi expulso das Forças Armadas por tentar fazer desordem, e ainda hoje o discurso era de matar não sei quantos, porque é petista, porque é isso, que é aquilo. Essa historinha ignorante de quem pensa na sociedade é comunista. Isso é ridículo, isso mostra ignorância, uma total ignorância, e isso me dói muito, porque eu sempre tive o exemplo de grandes militares. Se o general Serpa fosse vivo hoje, eu não sei não, ele não ia deixar essa corrente, que está mais para corrupção do que para militar, tomar conta dos destinos da nação. E essa é a questão. Eu tenho um texto aqui para ler, mas eu vou fazer esse texto. Eu preparei um PowerPoint, mas o meu tempo, por incrível que pareça, eu trabalho muito, eu tenho que trabalhar, né? Essa coisa hoje em dia não existe aposentadoria, né? A gente tem que fazer alguma coisa, e pelo meu caráter eu não sou de ficar parado. Mas eu ainda vou apresentar esse texto, que ele se referia na época, ou à época, e isso foi na Tribuna da Imprensa em 17 de agosto de 1992. Foi publicado lá um texto do general Serpa. E eu vou, num vídeo seguinte, só ler. Eu vou ficar até atrás das câmeras, da câmera, e vou fixar o texto e vou lendo o texto para vocês. É um absurdo, sinceramente, é decepcionante, é triste. Espero que haja uma reflexão. E se existir, não sei se existe, algum militar hoje que veja isso, o país sendo entregue, a nossa sociedade sendo destruída, esse camarada que está aí na economia, ele até hoje não deu satisfação sobre o que ele faz na vida, sempre fez, mexendo com fundos de pensão. Tem muita coisa errada aí. A Auditoria Cidadã da Dívida está brigando no Congresso para fazer a auditoria dos bancos. Essa sim, a maior corrupção do mundo é o que eles fazem com o dinheiro público. Porque essa história de Estado mínimo, isso tudo é uma lorota. Agora, coronavírus veio nos mostrar isso. É o Estado que tem que estar organizado. E lembre-se, seu Mourão, o senhor é funcionário público, o senhor vive do Estado. O senhor não pode combater o Estado e combater o direito trabalhista como o senhor combate. Acabar com o 13º, acabar com tudo, deixar como se nós fôssemos aqui um país rico, em que todo mundo tivesse oportunidade e não precisa de direito trabalhista. Isso não existe. O senhor está muito errado, seu Mourão, porque é o senhor que vai ficar com isso aí, e não sei se vai aumentar a boquinha dos militares na sua mão, porque todo aquele militar neoliberal não merece crédito, porque não está cumprindo com o seu juramento militar. Eu exijo que o senhor cumpra o seu juramento militar, todos vocês que estão aí aboletados
nesse governo que está aí e que forma um aparelhamento militar, desonrando as Forças Armadas brasileiras. Isso não pode continuar. E que o Brasil tenha verdadeiramente um direito à soberania e democracia.